Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem que está feliz com Deus nessa noite? Pegue a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Versículo 36 em diante, para a nossa meditação. Mateus, capítulo de número 26, versículo 36 em diante. Enquanto você localiza, quero aqui poder externar a minha gratidão primeiramente a Deus, por uma vez mais estar ministrando a sua poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Eliazir. Deus abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade. A todos os pastores, obreiros, auxiliares que estão aqui e esta amada igreja de forma em geral, que Deus possa abençoar. Aos irmãos que estão conosco, também conectados, que Deus abençoe. Eu não tenho dúvida, eu tenho a plena convicção que desde o momento que você adentrou este santuário, desde o momento que começou este culto, o Senhor já tem falado ao teu coração. E vai continuar falando por intermédio da sua palavra. Amém. Mateus capítulo de número 26, versículo 36 em diante. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a inerrante palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste e angustiada até a morte. Vigiai comigo. E ele, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora puderdes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente, pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio até eles, os seus discípulos, e disse-lhes: dorme agora e descansai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado aquele que me trai. Amém. Coloque a sua Bíblia no banco e levante a mão direita bem alto. E repita comigo: Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio. Faz conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Assentai-vos, por gentileza, glorificando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, me empreste um pouco da sua atenção nesta noite. Serei bem objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Desde o Antigo Testamento, o Calvário, a vitória sacrificial de Cristo Jesus na cruz, já havia sido profetizado pelo próprio Deus. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, depois do pecado de Adão, a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Não houve um homem sequer que não tenha pecado depois de Adão. E o interessante é que
Deus vai disciplinar Adão e Eva, porque todo pecado tem uma consequência. Mas mesmo Deus disciplinando, Deus não vai envergonhá-los. Por que não vai envergonhá-los? Porque a Bíblia diz que eles descobriram que estavam despidos e tiveram vergonha, porque o pecado ele mostra a vergonha do homem. O pecado ele expõe o homem. Nudez na Bíblia fala de pecado, fala de vergonha. Mesmo assim, Deus vai vestir a nudez de Adão e Eva com uma roupa feita de pele de cordeiro. Deus vai vesti-los. E toda vez que nós falamos de cordeiro na Bíblia, o cordeiro fala do próprio Cristo. O próprio Deus vestiu Adão e Eva com uma roupa feita de pele de cordeiro. E o cordeiro estava apontando para Cristo. Deus vai olhar para a serpente, o animal pelo qual Satanás incorporou. Deus vai amaldiçoar a serpente e vai liberar uma profecia dizendo: da semente da mulher nascerá um, que este vai ferir a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia está apontando para o nascimento de Jesus e o momento da crucificação. Por que o nascimento de Jesus? Semente da mulher. Jesus nasceu de Maria, grávida do Espírito Santo, agraciada por Deus. E segundo a biologia, quem tem semente não é a mulher, é o homem. É o homem que tem a semente. Porém, Deus está dizendo, não é da semente do homem, é da semente da mulher. Porque Jesus ele não nasceu de coabitação entre homem e mulher. Primeira parte da profecia, da semente da mulher. Vai nascer um. Jesus nasceu de Maria, agraciada por Deus. Vai nascer um que vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vejo aqui duas coisas que me chamam a atenção: cabeça ferida e calcanhar ferido. Eu vou repetir: cabeça ferida e calcanhar ferido. Por que calcanhar ferido? Porque quando pregaram os pés de Jesus na cruz, quando ele recebeu o cravo nos pés, o seu calcanhar também foi ferido. Por isso, esta profecia está apontando para o momento do Calvário, porque ele teria que ter o seu calcanhar ferido. No momento em que pregaram os pés dele na cruz, o calcanhar também foi ferido. Mas a cabeça da serpente também teria que ser ferida. Ele teve o calcanhar ferido, mas a cabeça da serpente seria ferida. E aonde é que a cabeça da serpente é ferida? Jesus ele foi crucificado aonde? Em um monte chamado Monte Caveira, ou Gólgota, ou lugar da caveira. Por que Monte Caveira? Porque era um monte que tinha a semelhança de um crânio humano. Por que Monte Caveira? Quem olhava para o Monte Caveira era como se visse um crânio, uma caveira. Era até assustador. Jesus foi crucificado no Monte Caveira. Agora pensa comigo. Segundo o historiador Flávio Joséfo diz que quando pregaram os pés de Jesus, a cruz estava deitada em cima do Monte Caveira. A cruz estava deitada. Pregaram os pés de Jesus, o calcanhar foi ferido. Soldados romanos do lado de lá e soldados romanos do lado de cá. A cruz era amarrada por cordas. Quando pregaram os pés de Jesus e a cruz estava deitada, o calcanhar foi ferido. E quando os soldados romanos, segundo Joséfo diz, quando os soldados romanos puxaram as cordas, a cruz que estava deitada em cima do monte, ela foi erguida no Calvário. Quanto mais eles puxavam as cordas, a cruz era erguida no Calvário. E quando a cruz foi erguida no Calvário, sabe o que aconteceu, irmãos? A cruz ela foi fincada sobre a terra.
quanto mais a cruz era fincada sobre a terra, sobre o monte Caveira, quanto mais a cruz era fincada no mundo espiritual, sabe o que estava acontecendo? A cabeça da serpente estava sendo ferida. Eu vou repetir para você entender melhor. Quando pregaram os pés de Jesus, a cruz estava deitada. E quando pregaram os pés de Jesus, o calcanhar foi ferido. Mas quando ergueram a cruz em cima do Monte Caveira, a cabeça da serpente foi ferida. É como se uma espada estivesse sendo enfiada num crânio humano. Se você vê a imagem, a simulação de Jesus crucificado, você vai ver, ele está em cima do monte, a cruz está fincada sobre a terra, e é como se uma espada estivesse enfiada em uma caveira, em um crânio humano. É por isso que Deus vai profetizar dizendo que da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a tua cabeça. Porque a cabeça da serpente, ela foi ferida no Calvário. Somente através do momento da crucificação, a igreja, aqueles que olham para o sacrifício de Cristo, são remidos com o seu sangue derramado. Somente através do sacrifício de Cristo Jesus, o pecador pode ser lavado de todo o pecado. Aleluia. A cabeça da serpente foi ferida no Calvário. Agora entenda uma coisa. Jesus, ele é o verbo encarnado. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, quando veio a este mundo, ele possuía duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele disse: eu sou a fonte da água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Como homem, a Bíblia diz que ele chorou, mas como Deus, um dia ele vai enxugar dos teus olhos todas as suas lágrimas. Como homem, ele sentiu cansaço, ele se sentiu fadigado, mas como Deus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele era homem, mas também era Deus. Mas eu tenho algo a te dizer nesta noite, você que está conosco na live, você que está aqui. Qual foi o propósito de Jesus vir à terra? Talvez alguém levante a mão e diga: o propósito de Jesus vir à terra foi curar os enfermos, foi fazer milagres. Jesus faz milagres, mas a prioridade nunca foi os milagres. A prioridade nunca foi ele multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma grande multidão. Isso foi consequência no seu ministério, porque ele fazia milagres pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre ele. Porque anos atrás Isaías profetizou dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas a prioridade e o propósito de Jesus renunciar à sua glória, se fazer semelhante aos homens, vir em forma de homem, nunca foi milagres, nunca foi entregar a chave de casa, nunca foi entregar a chave de carro para ninguém. Isso é consequência na vida de alguém que é obediente a Deus, alguém que serve a Deus, porque obediência gera bênção. Mas o propósito de Jesus vir à terra sempre foi a cruz, sempre foi o seu sacrifício. O propósito de Jesus vir à terra sempre foi a expiação. O propósito de Jesus vir à terra sempre foi ele morrer como ovelha muda que ia para o matadouro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tanto que quando Jesus ele vem à terra,
Ele nasce em uma família pelo qual o seu pai terreno era carpinteiro, José. Jesus, desde criança, desde cedo, ele aprendeu a profissão de carpintaria. Ele era carpinteiro. Aí talvez você me pergunte, por que Jesus ele foi carpinteiro? Será que tem um propósito nisso? Jesus poderia ter qualquer outra profissão, mas ele foi carpinteiro. Eu imagino Deus do céu, o Pai, dizendo: eu vou permitir que o meu filho ele nasça em uma família que seu pai de criação vai ser carpinteiro, porque desde cedo, desde criança, ele vai aprender a manusear madeira, martelo e prego. Desde criança, desde cedo, ele vai aprender a manusear madeira, o martelo e o prego. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo: o meu filho ele vai aprender a lidar com aquilo que um dia vai lhe ferir no futuro. É Deus dizendo: eu quero que o meu filho aprenda a trabalhar, a lidar com aquilo que um dia vai lhe machucar. Madeira, martelo e prego. Quando Jesus foi crucificado, o que tinha? Madeira, martelo e prego. Mas ele já estava acostumado. Ele já sabia qual era o seu propósito. O diabo nunca quis que Jesus fosse para a cruz. É por isso que sempre ele fez de tudo. Até no deserto ele tentou Jesus. Por quê? Ele não queria que Jesus fosse para a cruz. A maior mentira é alguém pregar e dizer que quando Jesus morreu e foi crucificado, o diabo fez festa no inferno. Ele não fez festa coisa nenhuma. Ele não queria que Jesus fosse para o Calvário, para a cruz, porque ele sabe que através da cruz a cabeça da serpente seria ferida. Agora entenda uma coisa: o propósito sempre foi a cruz. Aqui eu começo a pregar nessa noite. E quando nós falamos de crucificação, o que vem à cabeça? Ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele recebeu prego nas mãos, prego nos pés. Ele foi açoitado com um chicote pelo nome de azorrague, que era um chicote feito de osso de carneiro e chumbo. No momento em que os soldados romanos açoitavam ele, aquele chicote deslacerava todo o seu corpo e arrancava pedaços de pele. Transpassaram Jesus com uma lança, e a Bíblia diz que dele jorrava água e sangue. Tudo isso ele sofreu. Tudo isso e muito mais que nós nem sabemos. Talvez não esteja tudo registrado, os detalhes aqui na Bíblia. Os filmes que você já assistiu nem se compara com aquilo que Jesus sofreu. Mas eu tenho algo a te dizer: Jesus não começou sofrendo na cruz. Jesus não começou sofrendo no momento do Calvário. Ele começou sofrendo em um lugar chamado Getsêmani. E é sobre isso que eu quero pregar. Porque desde o Getsêmani, pastor, Jesus já estava sofrendo. No Getsêmani, a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. No Getsêmani, ele se sentiu angustiado e angustiado até a morte. No Getsêmani, ele sentiu uma profunda tristeza. Ele ficou sozinho no Getsêmani e todos os discípulos dormiram. Ele ficou sozinho orando. No Getsêmani, ele foi traído por Judas e com um beijo no rosto. Tudo no Getsêmani, antes de chegar no Calvário. Ele já estava sofrendo. Ele sentiu as primeiras agonias, ele sentiu a angústia, tudo ele sentiu no Getsêmani. E eu vejo aqui 2 momentos de provações que Jesus passou. Eu vejo aqui 2 momentos de provações. Jesus ele foi provado no Calvário e também foi provado no Getsêmani. Eu vejo aqui 2 momentos de sofrimento que Jesus passou. Ele sofreu no Calvário, mas também sofreu no Getsêmani. E qual a diferença da provação do Calvário para a provação do Getsêmani?
Qual a diferença do sofrimento do Calvário e o sofrimento do Getsêmani? O Calvário foi o momento em que ele foi provado publicamente, diante de todos. O Calvário foi o momento em que ele foi exposto publicamente, diante de todos. O Calvário foi o momento que ele foi humilhado publicamente. Todos viram, e não foi um acontecimento local, foi um acontecimento mundial. O mundo parou e viu aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele foi exposto, Jesus, ele foi humilhado diante de todo mundo. Jesus, ele morreu como bandido e não era bandido. Sabe o que é isso? Foi caluniado, porque só morria de morte de cruz os piores criminosos da época, os criminosos do grau de periculosidade maior que existia. Jesus, ele morreu como bandido, como criminoso e não era. E o que é o Calvário na vida de um cristão? Tem crente que não entende. Por que eu sou caluniado? Jesus, que é Jesus, foi, que dirá eu e você? Jesus morreu como criminoso e não era. Jesus morreu como bandido e não era. Mas ele não desceu da cruz, ele não abriu mão do seu propósito. O que é o Calvário na vida de um cristão? É aquele momento que você é exposto publicamente. É aquele momento que as pessoas olham para você e já sabem qual é a prova que você está passando. Você não consegue esconder a tua aprovação. É aquele momento que você é caluniado mesmo. Aí tem crente que diz assim: eu não aguento tanta fofoca na igreja, eu não aguento perseguição. Você não sabe o que é perseguição. Perseguição é aquilo que os nossos irmãos, os cristãos do passado passaram. Eles eram queimados na fogueira, mas não abriam mão da causa. Eles eram apedrejados, mas não abriam mão da causa. E qual era a causa? O evangelho. Eles não abriam mão da fé. Hoje em dia, nós vivemos em uma geração que crentes querem largar Jesus por qualquer coisa, querem trocar de igreja, querem trocar de ministério. Você não sabe o que é perseguição. Só que eu entendo uma coisa: quando Paulo ele vai escrever a carta aos Romanos, ele vai dar uma injeção de ânimo e faz uma pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez ou a espada? Porque todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor é aquele que pode até passar fome, mas ele não larga Jesus Cristo. Ser mais do que vencedor é aquele que podem até cortar a sua cabeça, podem até te apedrejar, podem até te crucificar, mas você não abre mão da tua fé. Ser testemunha de Cristo é ser o mártir de Cristo. Ser testemunha de Cristo é ser mártir de Cristo. É aquele que está disposto a morrer por Cristo. Tem alguém que está disposto a morrer por Cristo? Será que você está disposto a morrer pela causa? Aleluia. O Calvário na vida de um cristão é o momento que ele é exposto publicamente. É aquele momento que você descobre que tem uma doença, porque crente passa por isso também. E o pastor, a igreja começa a se unir em oração em prol do irmão que está doente. É o teu Calvário. Você está sendo exposto, você está sendo provada publicamente. E aquele momento que você chega em casa e se depara com o filho nas drogas, o marido na prostituição, e a vizinhança toda sabe qual é os problemas, as crises que tem dentro da tua casa. É crente, mas o marido vive com a amante, o filho está nas drogas, vive na igreja e começa a falar da tua vida. É o teu Calvário. Só que eu tenho algo a te dizer nesta noite.
Independentemente do teu calvário, Deus ele não permite você carregar uma cruz que você não tem estrutura para suportar. Deus ele não permite você passar por um calvário que você não tem estrutura para suportar. E o Getsemane, o que é? O que é o Getsemane na vida de um cristão? O calvário é o momento que nós somos expostos, provados publicamente. Jesus ele foi. E o Getsemane? Quando Jesus estava no Getsemane, quase ninguém viu o que ele estava passando. Quando Jesus estava no Getsemane, ninguém ouviu aquela oração quando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ninguém viu quando Jesus estava suando sangue. Por quê? Enquanto o Calvário é a provação pública que nós passamos, o Getsemane é a provação que nós passamos no secreto. Sabe aquele momento que muitas vezes você é provado no secreto? Como assim, pastor? Você vem para a igreja, você dá a paz do Senhor, você prega, você canta, você faz a obra de Deus, mas só Deus sabe como você está por dentro. É a tua aprovação no secreto. Só Deus sabe as guerras que tem dentro de você, as crises que tem dentro de você. Tem pessoas que quando olham você pregando, cantando no coral, quando olham você dando a paz do Senhor com um sorriso no rosto, nem imaginam as provações que você passa no secreto, quando você se tranca no quarto e você começa a chorar sozinho, quando você se tranca no carro, quando você se tranca no banheiro, começa a chorar sozinho. Às vezes você vem para a igreja, você prega, você profetiza, mas por dentro você está sangrando. Você está angustiado. Jesus ele se sentiu angustiado, e angustiado até a morte. Só que entenda uma coisa: Deus está contigo neste calvário, mas Deus conhece também as suas provações secretas, quando ninguém conhece. Talvez o pastor não sabe, o pregador não sabe, mas Deus contempla. Deus sabe aquele momento que você diz assim: Pai, tá difícil, eu quero parar, eu quero desistir. Deus sabe aquele momento que você pensa em desistir, em largar tudo. Jesus ele passou por tudo que nós passamos. Por isso ele se despiu da sua glória. Ele veio no corpo de homem, ele sentiu dor como você sente, sentiu fome, foi tentado, mas venceu. Jesus venceu a morte. Você perdeu uma ótima oportunidade para adorar. Vou repetir: Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, porque ele já está derrotado. Oh, aleluia. Tudo isso ele venceu. Ele venceu as tentações. Uma vez um jovem olhou para mim e perguntou: pastor, o que eu faço para não desistir do meu ministério? O que eu faço? Porque às vezes eu penso em parar. Eu olhei para ele e disse: olha para a cruz. Jesus ele não abriu mão do seu propósito. Ele já sabia desde o momento que ele veio ao mundo qual era o seu propósito. Ele poderia ter desistido de mim, de você, mas ele não abriu mão do seu propósito. Ele foi até o fim. Até no momento que ele estava sendo crucificado no meio de dois ladrões, um ladrão olha para ele e fala: desce da cruz e salva a ti mesmo. Ele poderia ter mandado uma comitiva, um exército de anjos, destruir todo mundo, mas não. Ele não abriu mão do seu propósito. Ele derramou até a última gota do seu sangue. Então eu e você não podemos abrir mão da nossa fé. Deus está dizendo: aguenta esse calvário, aguenta esse Getsemane, aquele momento que ninguém sabe a tua dor, aquele momento que você é provado no secreto. Aguenta, não abre mão da causa.
Olhe para cá, eu já vou concluir a mensagem. Quando ele entra no Getsemane, eu vejo aqui três fases do Getsemane. Quando ele entra no Getsemane, entraram 11 discípulos com ele. Por que 3 fases? Entraram 11 discípulos. Dos 11 discípulos, ele chama 3 à parte: Pedro, Tiago e João, e vai desabafar. O que ele vai dizer para Pedro, Tiago e João? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Depois que ele desabafa, ele deixa os 3 e vai orar só ele e o Pai. Qual é a primeira fase do Getsemane? Entrou 11, porque Judas foi trair, foi fazer o que ele tinha que fazer. Dos 11, ele chama 3, desabafa. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Dos 3, ele deixa os 3 no canto e vai orar sozinho, só ele e o Pai. Agora entenda uma coisa: ele poderia muito bem chegar com os 11 discípulos e desabafar. Eu estou angustiado. Primeira coisa que eu aprendo aqui: tem momentos no nosso Getsemane que nós somos provados no secreto, que nós precisamos desabafar com alguém. Tem momentos que ninguém conhece a tua dor, você está sofrendo sozinho e calado, você precisa compartilhar a tua dor com alguém. Até Jesus precisou. Por isso ele chama Pedro, Tiago e João, porque ele precisou colocar para fora o que ele estava sentindo. Tem pessoas que pensam que o pastor não passa por luta, carrega tantos problemas, tantas cargas no ombro, mas até o pastor às vezes precisa desabafar com alguém. Jesus precisou. Talvez você que tem uma função na igreja, alguém olha para você e pensa que você é super-homem, mulher maravilha, mas você tem as suas crises também, e você precisa desabafar com alguém. Só que aprende uma coisa: Jesus, ele não desabafou com todos. Jesus não falou para os 11: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Não, ele chamou 3. Sabe o que é isso? Ele selecionou para quem ele ia compartilhar a sua dor. Pastor, não estou entendendo. Porque ele chama Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais íntimos, sim. Porém, Jesus chama eles porque Jesus sabia. Grava isso e leva para a tua casa. Jesus chama Pedro, Tiago e João para desabafar, porque Jesus sabia que eles tinham estrutura para ouvir o que Jesus tinha para falar. Pregador, não estou entendendo. Sabe aquele momento que você está passando pelo Getsemane, que ninguém conhece a tua dor, só Deus, e você quer desabafar com alguém? Deus está falando: não conta os teus problemas para qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai ter estrutura para te ouvir. Vai ter gente que não vai conseguir entender a tua dor. Vão ter pessoas que não vão ter estrutura para ouvir as guerras que você passa. Tem pessoas que, se você contar as guerras interiores que você passa, vão te julgar, não vão te entender. Se Jesus tivesse falado para todos ali: eu estou angustiado, eu tenho certeza que um dos discípulos ia dizer: eu não acredito que o mestre, o Messias, o Filho de Deus está angustiado. Mas até Jesus passou por isso. Tem gente que, se você contar os teus problemas, não vão ter estrutura. Então aprenda uma coisa: antes de você compartilhar a tua dor com alguma pessoa, saiba para quem você vai se abrir e compartilhar. Saiba para quem você vai desabafar. Agora vai doer um pouquinho, mas vai tomando essa vitamina aí, dando glória a Deus. Tem crente que passa por crise no casamento e quer se expor no Facebook, no WhatsApp. Vai orar, vai amadurecer, te tranca no quarto, fecha a porta e fala com Deus.
Lugar de colocar problemas não é em rede social. Isso é coisa de crente que não ora. Lugar de colocar problemas não é em Facebook nem WhatsApp. É de joelho no chão e boca no pó falando com Deus. Pastor, mas eu não tenho ninguém para desabafar. Então fala com Deus, porque Ele te ouve 24 horas. Quer conhecer um crente que não ora? É crente que vai se expor em Facebook. Tu já sabe que não ora. É crente que não é sábio. É crente que não conhece o caminho da oração e da intimidade com Deus. São pessoas que não têm espiritualidade, mas têm mentalidades carnais. Alguém que está passando uma crise no casamento e vai se expor para as outras pessoas ficarem sabendo dos teus problemas. Já faz intencionado porque sabe que vai aparecer alguém, vai aparecer um lobo, vai aparecer uma Jezabel para tentar dar em cima de você. Por isso você coloca lá. Ficou difícil para dar glória, agora eu sei que ficou. Crente que ora é aquele que sabe o caminho da oração. No momento que está angustiado, no momento que está triste, ele sabe para quem compartilhar sua dor. Se não tem ninguém, ele vai orar só ele e Deus. Ele vai fazer como Jesus: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração só Deus ouviu. Pedro, Tiago e João não ouviram essa oração que Jesus fez. Porque eu aprendo uma coisa: a terceira fase do Getsemane é aquele momento que família não vai poder te ajudar, amigos não vão poder te ajudar, é só você e Deus. É aquele momento que você até não quer preocupar a tua família, você não quer preocupar, você chora sozinho muitas vezes, porque você não quer preocupar tua esposa, os teus filhos. É a terceira fase do Getsemane, é só você e Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar aqui a palavra. Eu encerro dizendo uma coisa: o pai poderia ter poupado seu filho de sofrer no Getsemane, já que Jesus já ia sofrer no Calvário, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas até o sofrimento do Getsemane teve propósito. Sabe por quê? Porque o nome Getsemane no original significa lugar de prensa, ou prensa de óleo. Por que lugar de prensa ou prensa de óleo? Porque era no Getsemane que pegavam as azeitonas da oliveira. Porque o Getsemane era um lugar que tinha muitas oliveiras. Eles pegavam as azeitonas da oliveira e começavam a prensar. Começavam a amassar as azeitonas. Para quê? Para tirar o azeite. Para extrair o azeite. Pastor, não estou entendendo. Sabe por que você está passando por esse Getsemane? É porque você está na prensa de Deus. Porque Jesus passou tudo isso no Getsemane, porque no mundo espiritual ele estava sendo amassado, ele estava sendo prensado. Só que quanto mais ele era amassado, Jesus era quem, irmãos? Quem Jesus é? Messias. E o Messias significa ungido. Só é prensado quem tem azeite. Quanto mais te prensam, quanto mais te amassam, você jorra azeite. Ministério que tem unção, ministério que tem azeite na vida, ministério que é frutífero, quanto mais te amassam, mais você jorra azeite. Oh, aleluia. Aleluia. Quanto mais te amassarem, quanto mais você for para a prensa, aí que você vai continuar servindo a Deus, aí que você vai continuar adorando ao Senhor. Quanto mais você for prensado, aí que você vai continuar pregando e ganhando almas, cantando, louvando e adorando ao nome do Senhor. Porque quanto mais você é amassado, você está na prensa, mas você está jorrando óleo, você está jorrando azeite. Oh, Rabacandarabachérica.
isso que a Bíblia diz que Jesus é a oliveira verdadeira. Porque ele foi prensado. Aí você vai entender quando Abacuque diz assim. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta. Espera aí. O que é isso? Mesmo que o produto da oliveira minta. Era o momento que pegavam azeitonas da oliveira. Só que a azeitona, o fruto da oliveira, estava imaturo, ainda não tinha azeite. Eles prensavam e não tinha azeite. Aí diziam: o produto da oliveira mentiu. Só que Jesus é diferente. Ele estava na prensa, ele estava sendo prensado. Ele sendo a oliveira verdadeira, ele foi prensado para quê? Para provar que o produto da oliveira não iria mentir. Ele estava dizendo: aqui tem unção, aqui tem graça. Podem me prensar, porque aqui não é de mentira. O produto da oliveira não vai mentir. Eu sou a oliveira verdadeira. Oh, rabacandarabachérica. Quem entende que eu estou pregando, adore ao nome do Cordeiro. Fica de pé comigo. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Deus está entrando hoje com providência. Deus está te dando estrutura. Deus está te dando estrutura. Adore a Ele. Se tem alguém que é batizado com o Espírito Santo, se tem alguém que pode adorá-lo, erga as mãos e em 30 segundos enche esse lugar de glória, de adoração. A solução não é se desviar. A solução não é abrir mão da tua fé. A solução é você se apegar a Ele. Se apega a Eles. Não abre mão do propósito. Não abre mão da cruz. Deus está aqui. Deus está aqui. Levante as mãos, enche esse lugar de glórias. Enche esse lugar de adoração. Em 30 segundos, abre a boca e adora. E vai. Vai. Eu não estou te ouvindo. Comece a clamar agora. Clame, 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 clame. Quem é batizado com o Espírito Santo, mostra para o inferno que você está vivo. Você não vai abrir mão da causa. Você não vai abrir mão da tua fé. Quanto mais você é prensado, aí que você vai adorar Ele. Aí que você vai adorar o nome do Cordeiro que vive e que reina. Ui, calabachandarás. Receba esta graça. Receba esta graça. Eu vou largar esse microfone. Eu vou deixar você adorar. Deus entra na tua casa hoje. Você que está conectado conosco, Deus entra com curas. Deus entra hoje neste Calvário, neste Getsemane. Deus entra com provisão agora. Receba. Receba esta graça. O Espírito de Deus se move sobre nós. Meu Deus. Meu Deus. Feche os olhos e levante as mãos aos céus. Feche os olhos, levante as mãos aos céus. Isso. Quem é batizado com o Espírito Santo aí, fala em línguas. Fala em línguas. Deixa o Espírito de Deus te tocar agora. Vai, crente. Receba renovo da parte de Deus. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Receba esta graça, virtude dos céus. Receba agora uma força que vai te revigorar. Receba. Receba. Deixa o Espírito te tocar agora. Comece a usar autoridade. Comece a usar autoridade agora. Oh. Use autoridade agora. O diabo já foi vencido. A cabeça da serpente foi ferida no Calvário. Nada vai te separar do amor de
Olhe para mim. Quem aqui não é evangélico faz assim, ó. Tem alguém que não é evangélico, está vindo pela primeira vez, você que é convidado. Se tiver alguém no nosso meio que gostaria de se reconciliar, vem aqui na frente. Você que é crente e gostaria de renovar a tua aliança, você que está conosco acompanhando, talvez você queira se reconciliar, voltar para Cristo, somente diga sim, escreva sim, nós vamos orar por você. Diga eu quero. Aleluia. Se tiver alguém que gostaria de se reconciliar, vem aqui agora. Não perde essa chance. Se tiver, vem. Se tiver, vem. Levante as mãos agora. Ó Deus, aqui está a tua igreja. Renova a tua igreja. Que ninguém aqui venha abrir mão do seu propósito, mas nós venhamos, ó Pai, ter a certeza e ter estrutura para suportar os calvários e os getsêmanes da vida. Enche esse crente com teu Espírito Santo. Levante as mãos. Em 30 segundos enche esse lugar de glória. Enche esse lugar de aleluia.